abençoe a todos vocês. Shabbat Shalom, meu nome é Fábio Pires. Nós estamos hoje para o encerramento da questão do trabalho sobre Lashon Hara. Foram 5 partes, essa é a 5ª parte que nós estamos realizando. E recentemente a gente saiu da nossa celebração de Shavuot, né? Uma celebração muito importante, e que traz também a parte da consciência do cumprimento de Torá. Tá? Bom, continuando o nosso trabalho então, nós vamos falar sobre orgulho. Vamos aguardar os irmãos colocarem aí a imagem sobre o orgulho, né? Que é um ponto muito complicado. Orgulho, quantas pessoas, né, sofrem por orgulho. Eu acho que esse é um dos temas mais difíceis. O tema que nós estamos trabalhando aqui, Lashon Hara, nesses níveis, quantos são? Deixa eu contar aqui agora. Eu falei que eram 15 temas, não são 18 temas sobre Lashon Hara. Tá? Um pouco difícil, irmãos, para a gente trabalhar certos pontos, porque nem todo mundo gosta de tratar de certos assuntos. E claro que principalmente se for um assunto que fale de um pecado do qual nós estamos envolvidos. Ninguém gosta. Tá? Eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente, inclusive todos nós somos adultos, para trabalhar essas questões nas nossas vidas. Né? E trabalhar o orgulho, trabalhar a cura do orgulho, o orgulho que seria a questão de você, por exemplo, estar bem com alguém, mesmo quando você sabe que aquela pessoa não concorda com você, ou não vai com a sua cara, por exemplo. É muito comum isso, principalmente no meio religioso. Parece que nós não aprendemos nem com as questões de Yeshua, nem com a palavra de Yeshua. Né? Então, esse é um problema inerente em todos nós. Tudo que nós estamos organizando aqui, falando sobre o Lashon Hara, tem a ver com a questão dos nossos próprios pecados. Então, o que cabe a nós fazermos, irmãos? Cabe a gente fazer uma profunda, né, uma profunda reflexão, tá? Sem vitimismos, para que a gente possa curar aquilo que está nos afligindo. Se você tem que resolver alguma coisa com uma pessoa, converse com a pessoa. Se você tem que resolver alguma coisa com alguém, faça isso. Talvez seja a atitude mais maravilhosa e a atitude mais benéfica e a mais coerente que o Eterno espera de nós, mas nem sempre as pessoas pensam assim. Um dos pontos mais complicados é você ver alguém ensinando sobre uma coisa e a pessoa ter problemas daquilo e não querer tratar os problemas dela. Isso é um grande ponto complicado. É isso que causa, inclusive, irmãos queridos, a decepção de muitas pessoas no meio evangélico. E também está causando decepção no nosso meio. Então, assim, queridos e amados irmãos, da nossa parte a gente traz isso. Eu trabalho muito com temas que expõem feridas, que não é comum se fazer isso no judaísmo messiânico. Aliás, as pessoas não gostam, as lideranças evitam falar sobre isso. Às vezes é uma questão, como é que se fala muito, né, Serafim? Passar pano. Essa expressão para mim é uma expressão mais atual, tá? Na minha época eu não falava passar, nos 80 e 90 não era passar pano não, tá? Era ser conivente, alguma coisa assim. Então existe muita questão de se passar pano para os outros. Eu não estou dizendo que isso seja algo totalmente errado, vamos dizer. Há momentos que a gente precisa evitar problemas, mas a gente tem que ser sábio. Agora, depois do trabalho que a gente fez lá no Centro de Estudos, que fala sobre a questão da sabedoria, que os queratitas nessa paraxá buscavam sabedoria, por isso que o Eterno nos escolheu para cuidar dos apetrechos, dos utensílios do tabernáculo, e não os gershonitas, porque eles eram homens que buscavam a santidade. Então, tratar da boca precisa ser um ponto que nós precisamos trabalhar constantemente. Sabe, irmãos, eu vou fazer um desabafo, tá? É muito simples a gente colocar estudos. Aliás, a coisa mais fácil do mundo, hoje a internet nos dá muitos recursos. É muito simples a gente preparar um trabalho, preparar um canal, preparar mensagens, quando a gente não está totalmente infiltrado, totalmente aprofundado no cumprimento daquilo que a gente ensina. O primeiro ponto que eu quero colocar é
de reflexão que a gente faz também lá, estou trazendo aqui para a CISI, mas falo por mim, tá? Mais uma vez. Será que nós estamos realmente compenetrados naquilo que nós mesmos ensinamos? Porque se você não estiver compenetrado, se você não cumprir o mandamento, se você, sinto muito falar, se você não guarda uma celebração, não trabalha uma questão que está pendente na tua vida, na tua alma, irmãos, aí nós temos que parar a nossa vida e fazer uma profunda reflexão. O orgulho é um problema seríssimo. Depois a gente vai falar do assédio moral e desse que é um dos mais gritantes problemas, que é prover maldições para as nossas vidas, que é falar palavrões. Vamos lá então, meu amado irmão. Salmos 12, verso 3, por favor. Orgulho. Corte, ó Eterno, todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Aqui na questão do orgulho é tratar com relação à soberba. E o que significa isso? Pessoas que são extremamente orgulhosas, isto é, cheias de si. Isso é um problema sério também dentro da questão do Lashon Hara. Então, mais uma vez, ficando exemplificado que o Lashon Hara não é apenas aquilo que nós proferimos, o Lashon Hara também é a maneira como nós agimos. O soberbo nem sempre ele vai ficar se fazendo, né, vamos dizer assim, se promovendo ou autopromovendo a sua pessoa de uma maneira aberta, de uma maneira clara. Ele pode fazer isso também de uma maneira mais velada. Então a gente verifica a pessoa, ela gosta às vezes de falar um ponto contra o outro, ela às vezes gosta de rebater, ela às vezes gosta de tratar uma questão contra o seu próximo, porque o alvo vai ser sempre o próximo. Se não for o próximo, o alvo vai ser ele mesmo numa autopromoção. Claro que nós temos que ter uma estima muito positiva de nós mesmos, mas a partir do momento que a gente leva essa estima para ser promovida entre outras pessoas, com o seguinte ponto: só aquilo que eu falo que vale, só aquilo que eu promovo é que está correto, só aquilo que eu digo é que é muito importante, o restante não. E se você se faz valer dessas prerrogativas e deixa isso muito claro, você vai se incutir no pecado do orgulho. Qual que seria o antídoto para isso, irmãos? Seria a questão da humildade. O judaísmo fala, os sábios judeus falam, isso é muito importante a gente trazer aqui, de que nós temos que honrar as pessoas e fazer, olha que coisa extremamente difícil para o ser humano fazer. Você ver no outro, sendo ele superior a você, não é você se rebaixa, mas você se traz de uma condição da qual a honra vai ser dada para o outro. Mas imagine só, se todos fizessem isso, nós faríamos uma cadeia de honras mútuas, um honraria o outro. Aí nós não teríamos problema de orgulho, de soberba. O problema é quando você faz isso, quando nós fazemos isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas que eu conheci também, é que você vai honrando muito o outro que não tem uma condição de cuidar do seu caráter, de cuidar da sua personalidade, ele vai passar a se ver aí com uma estima ensoberbecida. Tá? Por quê? A culpa é sua? Não. Você cumpriu o mandamento, você cumpriu a questão de abençoar o outro, de dar a kavod, como a gente fala, a honra para o outro. É o outro que precisa fazer um profundo tikkun, uma profunda correção. Então, nós temos muito isso no nosso meio, tá? Nós temos vamos dizer, uma disputa velada entre lideranças, uma disputa velada entre estudos de Morotz, mas nós temos que ter um olho muito clínico para enxergar tudo isso, porque essas coisas, como eu falei, isso tudo é uma questão velada, tá? Mas nós temos esse problema, e isso pode ser trazido com cura a partir do momento que nós assumimos a posição do Espírito do Santo, uma posição de humildade nas nossas vidas. O próximo tema que nós temos aqui vai ser o tema, só um momentinho, ok, assédio moral, exatamente. Meu irmão, lê para nós. Então, enquanto o Serafim procura, Efésios 6, verso 9, bendito seja o Eterno que nos deu a Brit Hadashah, que contém as palavras de Rohma, de Yeshua e o seu legado. Assédio moral, isto é, você assediar alguém,
você imputar problemas numa pessoa, ridicularizando esta pessoa, inferiorizando esta pessoa e trazendo os defeitos dessa pessoa à tona, publicamente, principalmente falando. E o assédio moral não ocorre apenas no ambiente de trabalho, o assédio moral ocorre no ambiente familiar, você de repente pode fazer um assédio moral com um filho, tá? Muitas causas de suicídio, muitas causas, é difícil falar, vou falar a palavra aqui, de homossexualidade, inclusive, são traumas que são colocados por causa de assédio moral, muitos problemas de culpa, traumas lá de trás que geram problemas espirituais, assunto muitíssimo profundo, culpas não justificadas, a gente não pode, de repente, culpar uma pessoa, ainda que ela tenha uma responsabilidade sobre aquele pecado, mas é sentarmos e conversar com essa pessoa e tratar desse assunto, sem expô-la publicamente, sem ridicularizá-la, tá? O assédio moral, ele acontece muito quando pessoas que não têm uma projeção, uma força de reação perante uma injustiça, e isso é descoberto, não é? Isso dá força para que os assediadores venham a abusar. Esse é um abuso emocional. Chefes fazem muito isso, professores fazem muito isso, líderes também fazem isso, também em igrejas. Eu não conheço nenhum caso no nosso meio, nisso eu tenho que usar de bom senso, mas todo e qualquer tipo de brincadeira, de ponto que você vai buscar naquele defeito que a pessoa tenha, foi só por brincadeira, como nós já falamos, de uma das características do bullying, o assédio moral está muito próximo do bullying, isso tudo causa problemas também para uma pessoa, tá? Meu irmão, lê para nós Efésios 6, verso 9. Por favor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para ele não há acepção de pessoas. Hoje em dia a questão do wokeismo, né? Os irmãos sabem o que significa a cultura woke, né? Esse vitimismo dessas minorias, vamos dizer assim, que se transformou mais numa questão política e numa questão de defesa do pecado, por exemplo. É baseado naqueles que foram traumatizados, naqueles que foram, né, deixados de lado, naqueles que foram subestimados, por exemplo. Todos os seres humanos são iguais perante aos olhos do Eterno, irmãos. Cabe a nós não cometermos este grande pecado que é subestimar uma pessoa e expor uma pessoa, inclusive, a situações ridículas, expor os pecados de uma pessoa. Isso também pode acontecer muito no meio familiar, tá? Então, um ponto que nós estávamos falando agora também, inclusive, de que se você recebe uma provocação de alguém, irmãos, não piore as coisas, afaste das provocações, retire-se dessas questões, porque quanto mais nós devolvermos com a mesma moeda, a gente vai entrar num princípio que o próprio Yeshua assim nos colocou, dar a outra face, que talvez seja um dos 5 pontos mais difíceis de se realizar. Se nós temos a inteligência de nos retirar de certos problemas, melhor ainda. E o último ponto é sobre palavrões. O mesmo Efésios 6:9. Vou pedir para você repetir, meu irmão, por favor. Aí facilita a minha vida aqui. Exato. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Perfeito. Enquanto 4:29, né? Exato. Efésios 4:29? 4:29, irmão, por favor. Tá perto aqui, então tá fácil. Exato. Por favor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esse talvez seja o pior dos pontos que nós temos aqui, desses 18. Quando nós achamos por bem falarmos algum tipo de palavra torpe. E que não envolve apenas palavrões, tá? Todo palavrão é uma palavra de maldição. Quando você xinga alguém, quando você fala um palavrão porque você deu uma
a famosa topada no cantinho da mesa, com o seu dedinho do pé, e você profere um palavrão, saiba que você está ecoando no mundo espiritual um problema seríssimo, né? Nós estamos ecoando no mundo espiritual um problema seríssimo. Todo palavrão, ele representa um praguejamento, você pragueja, você está invocando, inclusive, demônios para atuação na sua vida, e, inclusive, se você xinga alguém, você invoca demônios para agir na vida daquela pessoa a qual você está ofendendo. O grande problema é estarmos envolvidos com essa questão e sabemos que muitas pessoas não conseguem se livrar disso. Então, os palavrões que trazem maldições nas nossas vidas, eles precisam não só apenas ser contidos, irmãos, eles precisam ser eliminados, tá? Até mesmo palavras que podem ser inofensivas, dependendo do contexto que você coloca, e você está incutindo num problema espiritual. O problema é que muitas pessoas não se atêm, não se dão conta e não se atentam à questão dos problemas espirituais. Não dão atenção e vazão à questão para o mundo espiritual e se esquecem de que nós podemos dar legitimidade, abrir liberalidades para que nós tenhamos certos problemas. E vou dizer uma coisa também, até mesmo irmãos do nosso meio, da Teshuvá, do meio israelita, do meio do judaísmo messiânico, que não foram pessoas que foram tratadas, que não se trataram para estar aqui nesse meio, porque nós temos que ter um tratamento, porque a questão da Teshuvá é uma questão de uma santidade acima ainda, na minha humilde opinião, do cristianismo, porque nós cumprimos mandamentos, porque nós comemos comida kasher, por exemplo, isso tudo traz benefícios espirituais gigantescos. Ainda assim, há muitos de nós que estão fora dessa questão de alinhamento com o mundo espiritual e continuamos a cometer pecados. Então, os palavrões, eles estão dentro dessa condição e que, infelizmente, irmãos, para muitos se torna um círculo vicioso. Tá? Muito bem. Essa aqui, então, é a finalização do nosso trabalho aqui sobre a questão do Lashon Hara. Foi um tema muito longo, foram 5 partes, que certamente você vai fazer as suas reflexões. Eu agradeço, queridos, muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Toda, Moré. Porque é um assunto bem pouco tratado, como o irmão falou, e pouco tratado no nosso meio, porém que as escrituras dão muita ênfase. Então é um assunto complexo, é um assunto que a gente banaliza, né, que nós normalizamos, mas o povo perece por falta de conhecimento, né, por nós não atentarmos para esse ensino, para esse conhecimento, para esse cuidado diário ali nosso. A gente normalizou tudo, né? É verdade, irmão. Infelizmente. Essa topada no canto da mesa, uma chuva que atrapalha, um trânsito, né? Tudo a gente normalizou e tirar isso dentro de nós é difícil. É complicado desenraizar esse velho homem, enterrar esse velho homem aí. É uma missão difícil. O pior ainda é quando as pessoas promovem que esse tipo de assunto não venha a ser pauta. Entende? Uhum. Nós temos um impedimento natural, porque isso vai demonstrar os nossos próprios pecados. Mas se isso não for tratado, se isso não for conversado, se isso não for trazido à tona, se a gente quiser viver esse mundo de Alice no País das Maravilhas, como eu sempre tenho falado, parece que muitos querem viver isso, fingindo que esses tipos de questões não acontecem, e muitas das vezes nós temos congregações que sofrem muito com isso. E agora, quanto mais a gente vai se aproximando da vinda de Yeshua, o amor de muitos está esfriando, a gente está observando isso claramente, a gente observa que as pessoas elas não querem se tratar. Agora, o que faremos? Né, quando nós temos um certo tipo de responsabilidade sobre a vida das pessoas. Né? O trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse aqui de Lashon Hara, e todos os outros que são feitos, são trabalhos de responsabilidade. Agora eu pergunto, será que a pessoa realmente quer fazer uma remoção desses problemas?
Ou ela quer viver apenas uma vida de superficialidade e fingir que está numa tchuvá, fingir que faz algum tipo de estudo, né? A gente vai continuar falando sobre isso, é um caminho muito duro, muito difícil, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser ouvir, depois vai se acertar com as contas com o Eterno. Essa é a realidade. Os judeus, as pessoas acham que o judaísmo vive num romance muito grande, estão enganados, tá? Há muitos textos judaicos que tratam da correção pessoal, chamado tikkun. Então, o judaísmo não é só pesquisar textos românticos, por exemplo, sobre certos temas, sobre certos assuntos. Olha o cachorrinho. Que benção. Kelef. Não é só sobre essa questão. O relacionamento com o Eterno é tratar das nossas almas. Agora eu pergunto para todos nós que estamos aqui, a partir de mim, nós queremos tratar das nossas almas, irmãos, ou a gente quer viver num mundo de faz de conta? E eu, infelizmente, digo que muitos, infelizmente, querem viver no mundo de faz de conta. Tá? Muito obrigado, meu amado irmão. Obrigado, irmão Ralph, também. Que o Eterno os abençoe mais uma vez. Grande abraço a todos.